Gênese no lar, Evangelho no coração. Hoje, dia 6 de maio do ano de 2020. Mais uma vez, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela vida, pelo trabalho, pela família, pela escola, pelos amigos, pelo aprendizado. Que possamos, Senhor, abrir o nosso coração, a nossa mente para receber a orientação, o esclarecimento, o fortalecimento. Agradecemos, Senhor, pelo consolo, pelo afago espiritual que os amigos que nos acompanham ofertam a todos os instantes. Que possamos, neste momento, direcionar a nossa mente para os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. E que ao atingir o término deste encontro, nos sintamos estimulados para a prática do bem e o aperfeiçoamento moral. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O tema de hoje, o dever. Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede perfeitos. Especificamente, vamos trabalhar o item 7, intitulado Dever. Mas vale lembrar que Allan Kardec abre esse episódio nos convidando a refletir na fala de Jesus quando afirmou: Sede, pois, vós outros perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Atribuída a fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Agora, vamos ouvir uma mensagem publicada por Allan Kardec, que comenta este capítulo, este versículo, e abre ângulos para o nosso entendimento. Mensagem do Espírito Lázaro. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo.
acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tende a amargar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. O dever nos chama. Esta palestra, ela chega num momento especial. O presente. Eis o instante mais importante da sua vida. O agora. Porque daqui para frente nós começamos a construir uma nova etapa em nossa vida. Nesta abordagem, Lázaro, como em outros textos na codificação, é direto, claro, emprega um magnetismo que toca, faz pensar e depois nos projeta para frente. São 6 parágrafos. No primeiro ele vem falar que o dever é uma obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Aqui nós temos uma síntese de toda a filosofia, de toda a proposta de aperfeiçoamento moral. E ele pauta esta reflexão no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como um dever. O amor como dever. No segundo parágrafo, ele vem dizer que na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de cumprir-se,
por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Aqui ele se refere, nesse parágrafo, que o dever ele vem operacionalizar com a paixão. E não é simples, porque o arrastamento, o magnetismo, o passado, as alimalhas que se vinculam àquelas polarizações antigas, falam alto em todos os momentos da nossa vida. Num simples momento de evangelho, nós costumamos lidar com um conflito. O arrastamento ao passado da opinião pessoal contra uma mensagem que está chegando ao nosso coração. Eis um dos grandes desafios para nós em Espiritismo, porque a tendência é questionar, a tendência é criticar. E aí a gente perde a oportunidade de permitir que a poesia da mensagem penetre fundo. Então devemos nos colocar como aquele aprendiz da alma entregue ao Pai. Pai, o que o Senhor tem para me ensinar? Aliás, postura difícil, complicada de se encontrar nesse mundo atual, que prepondera é a minha opinião. E quando a gente vai observar dentro da própria filosofia, nos seus princípios, a opinião é apenas um estágio que prepara o indivíduo para a sabedoria lá na frente. Mas antes disso tem um conhecimento. Então o que chega para a gente, deveríamos nos colocar de joelhos diante do Mestre. Se é a Maria, se é João, não interessa. Isso não é o mais importante, é a mensagem. O que isso pode me ajudar? Estou dando um exemplo do que é a paixão. Do que é o comportamento passional, a emoção que governa ao invés de ser governada. Então o dever, ele vem fazer um ajuste na paixão. No terceiro parágrafo, Lázaro vai dizer que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pôde fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é a mesma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Então, nós temos aqui uma equação, só nesse parágrafo, que daria um grande debate. Somos livres para escolher. Mas, na verdade, seremos iguais para recolher. Em que sentido? Liberdade, escolha, determinismo, ou o efeito de uma causa. Então, toda escolha, ela tem vinculada a ela uma resposta natural. Então, uma dor de cabeça, por exemplo, ela visita todos nós. Porque, de alguma sorte, ela tem uma função de alerta,
de ajuste, enfim. Mas como nós respondemos diante da dor, tem a ver com a escolha. A escolha para responder à dor, mas que essa escolha tem a ver com a escolha que causou a dor. Então aqui nós temos um processo que vai fomentando muitas questões. Então a igualdade em face da dor é uma sublime providência. Observem, nesse momento você está em casa, todos nós, isolados. Como que respondemos diante do fenômeno? Se temos 7 bilhões e 600 milhões e etc. de habitantes, são 7 bilhões e 600 milhões de respostas diferentes. Então, o que nos compete? Avaliar como nós estamos respondendo. Porque de acordo com esta reação, que a reação é impulsiva, ela brota, você não controla. Mas depois que ela surge, existe um compromisso de administrar. Isso é o dever. E esse dever, entendamos bem, ele é um processo que vai sendo descoberto por cada um. Por isso, lidar com a tarefa também é individual. No caso, quarto parágrafo, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Então, quando nós estamos discutindo virtudes, nós estamos naturalmente falando do dever para desenvolvê-las. Elas estão em germe. O potencial está dentro da gente. Então temos que observar que o resumo do trabalho para potencializar cada vez mais essa perfeição que está guardada em nós é um compromisso que felicita. É um compromisso que vai nos auxiliar, que vai qualificar. Exemplo, a humildade, tema de todos os dias no Evangelho. Vocês já observaram? Porque não é complexo você falar de qualquer desenvolvimento moral sem começar pela humildade. É se colocar como aquele que está levantando o dedo dizendo, eu preciso de aprender. Aí a vida responde. Diferentemente daquela postura superficial do indivíduo que chega no espiritismo. Quero ser espírita. Aí daqui a 2 minutos, mas tem que ser do meu jeito. Aí fechamos a porta. Porque não somos nós que precisamos de nos ajustar ao espiritismo e não o espiritismo a nós. Observemos na prática como que funciona. Com aquele ímpeto, muitas vezes, de expressar o bem, o belo, o justo, em pouco tempo eu coloco minhas garrinhas de fora. Eu tenho uma dificuldade no campo educativo, e no Brasil nem se fala, porque aqui, inclusive, impera o jeitinho brasileiro de, inclusive, contestar as disciplinas, as regras. No mundo atual, os jovens que, com o ímpeto de progresso, característica dessa geração tecnológica, internauta, é querer tudo rápido. Por quê? São espíritos que estão sendo preparados para acelerar o progresso, mas com profundas dificuldades no campo moral. Respeito, ordem, disciplina. Dar valor, dar os créditos. A começar pelos pais.
Gratidão e reconhecimento é o que os pais fazem. É uma dificuldade dessa juventude. Aí alguém pode dizer, mas também fizemos isso. Num outro nível, em outra época. Cada época com o seu colorido, com o seu chapéu, com a sua bengala. Uma vez que eu estou aqui com espíritos que viveram em outra época. Cada tempo, o seu valor, o seu desafio. Mas eu pergunto para vocês, a turma mais jovem que está aqui estudando o Evangelho, vocês foram educados para respeitar os pais. Não foram? Eu sou de uma época que a gente pedia bênção para a mãe. Todas as noites eu vou no quarto dos meus filhos dizer, Deus te abençoe. Eu sei que muitas vezes passa pela cabeça, que coisa antiga. Não tem problema. Pode ser antigo, mas não perde o valor. Não na condição que eu sou aqui um sacerdote que tem o poder divino para abençoar, tirar o pecado de quem quer que seja. Isso é prática religiosa, não é nesse sentido. É um endereçamento de um sentimento bom. Eu estou trabalhando com fluido cósmico universal e eu preciso ainda, porque sou um espírito primitivo, eu preciso de fatores psicológicos, eu preciso da prática, eu preciso muitas vezes sentir que eu estou irradiando o passe. Eu não estendo as mãos na casa espírita. Vai chegar um dia que eu não preciso de estender as mãos, mas eu ainda necessito. Então eu digo para os meus filhos, Deus te abençoe. Mas eu não posso dizer para eles, respeite o seu pai. Não. Aí eu estarei agindo com violência e com imposição. Mas eu não tenho dúvida de que um dia, quando ele tiver o filho, ele vai se lembrar do pai dizendo, Deus te abençoe, meu filho. E eu aposto as minhas fichas que ele tem muito que repetir. Ele tem tudo para repetir. Pode até não dizer, porque aí pode ser outros tempos, mas ele vai sentir isso. Reconhecimento e gratidão são virtudes. Que o dever, quando a gente percebe a importância, a gente abraça o dever não por um ato de submissão a um Deus que te cobra ser um fiel trabalhador. O texto, se você lê ele rápido, ele pode até dar essa ideia. Por isso é que essa mensagem ela se adequa a vários níveis evolutivos. Mas eu trago o filósofo Immanuel Kant, que desenvolveu uma teoria extraordinária sobre o dever. O dever se torna um princípio fundamental de evolução, e aí a gente aciona um mecanismo chamado vontade, porque descobre-se que é importante. Então você passa a agir no bem porque você valoriza o bem, e não porque alguém te contou. Embora, meia culpa, eu tenho que abrir, para dizer que num primeiro momento você vai fazer o bem porque você acha bonitinho, porque alguém fez, cópia cola. Vai e faça. Mas chegar-se a um tempo que você não vai fazer mais porque alguém fez, mas porque você passa a adotar como meta de vida, porque isso te felicita. Aí eu vou lembrar de um político que disse certa feita, faço do meu dever o meu maior prazer. O dever, no penúltimo parágrafo, é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. Olha que legal. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Eu vou fazer um ajuste bem popular. O dever, praticar o dever, o homem tem de amar o dever, não com o intuito de fazer mercado com Deus. Faço o bem e vou me preservar. Não. Não é nesse sentido. Mas porque confere à alma força, vigor,
sustentação, alimento, preservação para o seu próprio desenvolvimento. E o último parágrafo. Lázaro envolve a todos nós com muito carinho, com muita amizade, dizendo que o dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Isso é extraordinário. Então o dever, quanto mais o ser evolui, mais ele ganha corpo. Então ele não cessa jamais. É o amor à vida, é o amor a Deus, é o amor ao próximo, amor ao trabalho. O dever reflete as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Pronto. Deus está dizendo assim, olha, não, você fez mais ou menos na próxima. Não é isso. Não é isso. Vou tentar usar uma figura que me chega aqui no campo mental. Se nós tivéssemos condições de perguntar para um grande musicista, um maestro, quando terminada a obra, se ele se dava por satisfeito, espíritos como Mozart, Bach, Beethoven, por certo, eles responderiam: está imperfeita. Preciosismo, perfeccionismo, não. Eu trago uma imagem da teoria platônica, mundo das ideias e o mundo sensível. Você capta uma ideia e vai dar forma a ela na dualidade do mundo objetivo. Nunca será uma obra perfeita. O discípulo do Cristo, que tem a referência no Senhor, trabalhará sempre com humildade, se fortalecendo pelo trabalho, confiante no apoio providencial do Senhor na nossa vida, mas sempre os olhos estarão voltados para a obra divina e não a sua, porque a nossa é cópia, cola imperfeita. A obra divina sempre é completa. A sabedoria convida para que olhemos para frente. E o amor, numa expressão do benfeitor Emmanuel, projeta a alma para cima. Portanto, encerramos com uma frase de Emmanuel: para frente e para o alto sempre. Para frente em busca do futuro, caminhando com os irmãos da jornada. Para o alto, sem desconectar jamais da intuição, da inspiração e da voz de Deus que cala fundo em nossa intimidade e se expressa em prosa e verso no território sagrado do coração, que alguns chamam de consciência. Gênese no lar, Evangelho no coração. Que a mensagem de hoje possa nos inspirar no aprendizado para servir cada vez melhor, com Jesus, por Jesus e para Jesus sempre. Ave Cristo.